que o adversário do Lula nessa eleição, Flávio Bolsonaro, ele é anti-Brasil, né? Ele não é patriota, ele é ao contrário. A pátria dele é os Estados Unidos. A vontade dele é defender os interesses dos Estados Unidos. Ele está se lixando pro Brasil. Então não adianta o Lula ir lá negociar e oferecer alguma moeda de troca, porque sempre a moeda de troca que vai ser utilizada pelo Flávio Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, vai ser maior. Não tem como o Lula ser tão entreguista quanto o Flávio Bolsonaro. Então não adianta lá o Lula dizer, olha, quem sabe, vamos pegar aqui as nossas terras raras, né? A nossa estrutura de mineração já está na mão da iniciativa privada, nós não temos espaço no orçamento para a construção de uma empresa brasileira de terra rara, talvez seja algo que a gente possa realmente utilizar como moeda de troca. Eu não estou dizendo que isso é certo, estou dizendo que é o caminho que o Lula deve seguir. E que não adianta na minha avaliação. Por quê? Porque o Lula vai levar isso, o Flávio Bolsonaro vai chegar lá e vai baixar as calças, vai mostrar a bunda, vai oferecer sempre mais. Então acho que agora é a hora da gente adotar algo que o próprio Lula já percebeu que dá certo. O Lula nacionalista consegue mais popularidade que o Lula da negociação. O Lula ganhou popularidade quando enfrentou, pelo menos de maneira retórica, o tarifaço. Então, o caminho que o Lula parecia adotar, de negociar, de sorrir pro Trump, ser amigo com o Trump, conversar com ele, e que num primeiro momento pode ter parecido bom, agora já não me parece mais. Porque não adianta o Lula ir lá negociar, trocar afagos, arrancar pequenas vitórias, se depois o Flávio vai chegar lá, vai baixar as calças, vai mostrar a bunda, vai entregar o lubrificante e vai dizer, vai Trump, faz o que você quiser. É isso que vai acontecer, sempre. Então, por mais que o Lula ofereça, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro vão oferecer mais. Eu penso que a melhor estratégia é aquela de se colocar nesse jogo político enquanto um líder nacionalista, um líder que defende a soberania nacional. Os Estados Unidos sem essa, digamos, essa faca no pescoço. Então, para esses que fizeram esse comentário, classificar o PCC e o CV como organização terrorista não tem nada a ver com combate ao terrorismo e nem com combate ao crime organizado. Os Estados Unidos estão preocupados com seus interesses econômicos. Eles não estão preocupados em combater terrorismo, não estão preocupados nem em combater o crime organizado no Brasil. Até porque, como eu disse, a nossa própria Polícia Federal já estava fazendo esse ataque ao coração financeiro do crime organizado, que é exatamente onde eles se sentem mais. Não é matando bandido na rua que a gente vai combater o crime organizado. É indo direto nesse esquema financeiro que eles conseguem movimentar tanto dinheiro. Então é uma ingenuidade, né? A gente achar que os Estados Unidos está preocupado com terrorismo, que está preocupado com crime organizado. Eu já dei vários exemplos que isso não tem nada a ver com terrorismo, com democracia, com paz, com liberdade, né? Com combate a crime organizado. Isso não tem nada a ver com isso. Os Estados Unidos faz o que lhe convém. E o que lhe convém agora é um ataque econômico ao Brasil, né? Para tentar privilegiar as suas empresas, né? Essas empresas que recorreram aos Estados Unidos, para tentar fazer com que elas continuem ganhando dinheiro, né? É um rentismo internacional. A Visa e a Mastercard e a Meta, se conseguisse implementar o WhatsApp Pay, era uma espécie de rentismo ao nosso setor produtivo. Até porque, né, galera, vamos pensar numa coisa. Então quer dizer que o tráfico, o crime organizado, não usa a Visa, não usa a Mastercard? É óbvio que usa. Não é sobre isso, gente. Não é sobre isso. É óbvio que com o advento do Pix mudou alguma coisa no tráfico de drogas. O tráfico de drogas, na ponta, normalmente era realizado em dinheiro. Então, o viciado comprava do varejista, né, do passadorzinho, que é o funcionário do traficante, né, em dinheiro. Agora ele compra em Pix. E isso trouxe uma dor de cabeça para o tráfico, porque se ele compra em Pix, esse dinheiro vai para o sistema financeiro, necessariamente esse dinheiro precisa ser lavado de uma forma diferente, mais difícil do que antes, quando essas operações eram realizadas em espécie. Por isso também que a própria Polícia Federal, lá na Carbono Oculto e em outras operações que estão sendo desenroladas, conseguiu pegar o fio para puxar o novelo. Ora, se a droga é vendida no Pix, isso cai numa conta. Se isso cai numa conta, isso tem que ir para a conta do traficante, não do passadorzinho. Vamos lembrar, aquele que te entrega a droguinha, ele não é o traficante, tá, gente?
Ali é o passadorzinho, é o varejista, é o funcionário do traficante. Que é quem geralmente apanha da polícia, que é quem geralmente é preso, é esse, né? O traficante mesmo, ele tá muito acima. Mas esse passadorzinho, né, ele vende no Pix. Ele paga no Pix. Então isso entra dentro do sistema. Se entra dentro do sistema, o próprio sistema tem que oferecer uma porta de saída. Aí a conexão do PCC com a Faria Lima, com as fintechs, com investimentos em postos de combustíveis, em refinarias, fundos de investimento, fundos de pensão, títulos privados. Isso tem que entrar dentro desse ecossistema, tem que ser lavado dentro desse ecossistema e tem que depois ir parar na conta dos traficantes. Veja, a própria existência do Pix, nesse sentido, ela ajuda as investigações da Polícia Federal. Ela faz com que a Polícia Federal tenha onde olhar e seguir o dinheiro. Quando o dinheiro do tráfico era todo em espécie, vocês lembram lá do filme, da série, do Narcos, né? Baseada na história do Pablo Escobar enterrando dinheiro em tudo que era canto, malas e malas de dinheiro. Claro, sempre houve lavagem de dinheiro, é necessária até para a turma poder apresentar a riqueza na rua. Mas o volume era em espécie. Depois eles pensavam na lavagem. Agora a lavagem, ela já faz parte do processo desde o início, por quê? Porque a transação não é mais em espécie. Ou seja, ao contrário do que diz os Estados Unidos, o Pix, ele favorece o combate às facções criminosas, ao tráfico de drogas. Percebem? Não tem nada a ver com isso, gente. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso é só uma desculpa. Que tudo que fosse produzido no Brasil continuasse pagando essas tarifas para eles. Então, é exatamente esse o objetivo dos Estados Unidos. Ou vocês acreditam que vai chegar o FBI aqui, ou vai chegar a CIA, as Forças Armadas Americanas, e vão vir aqui combater o PCC e o CV. Não vai acontecer nada disso, até porque os especialistas, né, que entendem sobre combate ao crime organizado, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e no resto do mundo, já tinham essa cooperação, né? O que vai mudar com essa classificação é que vai deixar de ter essa cooperação. Então vai ser pior ao combate ao crime organizado, né? Eu brinquei do FBI, mas na realidade é a CIA, né? Quando ele classifica organizações de outros países como terroristas, aí entra as Forças Armadas e a CIA, e eles perdem esse poder de investigação, esse poder de compartilhamento de informações entre as polícias dos diversos países, e eles acabam virando ali, como a CIA é uma agência de inteligência, eles acabam restringindo o acesso a essas informações para que eles utilizem essa informação da forma que lhes convém. Então isso não tem nada a ver com combate ao crime organizado, tá? Isso é um interesse econômico em que a oligarquia liberal, né, a oligarquia rica dos Estados Unidos, que estava na posse do Donald Trump, tenham os seus interesses atendidos pela utilização do Estado norte-americano. Então, para vocês terem uma ideia, agora, no ano de 2025, o Pix movimentou mais de 35 trilhões de reais. Isso representou mais de 55% do varejo. A função de débito foi uma função que não cresceu. Isso já é um sinal da influência da infraestrutura do Pix, né? A função de débito cresceu 0,2% em 2025. Mas mesmo assim cresceu, tá? Mas não cresceu como a função de crédito, que ainda cresceu quase 15% em 2025. Então, se a função de débito não cresceu, é porque ela foi atendida justamente, né, pela infraestrutura do Pix. Então, é que a transação em crédito, ela tem um outro caráter, né? Quem passa no crédito quer os 30 dias ou 15 dias, enfim, quer pagar só na fatura, né? Então não concorre diretamente com o Pix, porque você tem prazo. O débito sim, esse concorre com o Pix. E obviamente as pessoas preferem o Pix, muito mais prático, enfim. Dados, né, levantamentos, eles não divulgam essas informações, mas levantamentos nos indicam que eles, né, as operadoras, principalmente Visa e Mastercard, deixaram, né, perderam 3 bilhões no ano de 2025 aqui no Brasil. A função de crédito e a função de débito movimentou em torno de 1 trilhão em 2025. A função de crédito movimenta 3 vezes mais, 3,1 tri em 2025. Então, se ao movimentar 1 tri, eles acham que perderam 3 bilhões, imagine-se que se deixar de movimentar também a função de crédito, que é mais de 3 vezes maior, ele tem um potencial aí de perder 20 bilhões de reais. Eu acho que não há tanta essa concorrência, embora o Pix avance sobre a função crédito, por causa do que eu falei, a função crédito você tem a questão das compras na internet, você tem a questão dos parcelamentos, né, além do prazo para pagar. O Pix também já está oferecendo parcelado, também já está oferecendo compra pela internet. Mas tem uma natureza um pouco diferente, por isso que o crédito ainda
segue forte. Mas é lógico, as operadoras de cartão de crédito já estão atentas a isso, porque elas já causaram, tá, um estrago gigante na função débito e ameaçam a função crédito. Esse o interesse da Visa e da Mastercard, que, utilizando-se do poder do Estado americano, estão tentando impedir que eles tenham essa perda, né? E essa perda, na verdade, os 20 bilhões sai de quem? Sai da população, sai de todos nós brasileiros que temos que pagar essas tarifas para eles. Por que eu fiz essa estimativa de 3 bi para 20 bi? Porque a taxa no débito é em torno de 0,15% de cada transação. E a do crédito é 3 vezes maior, pode chegar a 0,35%. Então, se a função de crédito é 3 vezes maior e a taxa é 3 vezes maior, ele tem um potencial de perder 20 bilhões. Sim, porque tem taxa, né?